Raquel prometeu que protegeria a Liz. Ela estava tentando criar um ambiente que pudesse viver tranquila. Mas agora é como se ela estivesse afogando. Alguém tira a duquesa de seu transe melancólico a chamando. Quem a chamou foi o médico, que disse que poucas pessoas seriam capazes de fazer coisas tão hediondas. Por isso, ele acredita que a melhor opção para a jovem senhorita seria uma forte punição para aquela mulher, pois isso evitaria e preveniria que coisas como esta aconteçam novamente. Em momentos como esse, Raquel precisa ser firme. Raquel concorda com o pensamento. Ela não pode perdoar por ter sido complacente todo esse tempo. O fato dela pensar que por aquele ser o mundo que ela via virtualmente e que ela poderia sair bem nele, fez com que Alice se machucasse. Raquel havia dito para eles esperarem e ver o que acontecia. Mas a maldade é algo sorrateiro e ilimitado. Raquel se odeia por ter percebido isso apenas depois da segunda vez que Alice se machucou. Justo ela, que conhece exatamente a dor de ter sido esfaqueado por toda essa maldade. Raquel conhece muito bem o sentimento de não ser protegida. Seu pai perguntava se ela estava com algum tipo de doença da celebridade, pois sua mãe dizia ter vergonha de dizer que a Raquel era filha deles. Mas parando de pensar no passado e pensando no presente, Raquel se lembra de tudo o que ela falou para Liz até agora. Liz é a pessoa mais importante para ela, e aquilo foi tentativa de assassinato, algo imperdoável. Primeiro foi aquela mulher que trabalhava na loja de roupas. Agora, até mesmo uma empregada. Elas sofreram a pior sentença possível. Todos começam a ir embora, mas Raquel pede para o Luman ficar. Luman então para. Raquel volta ao assunto sobre o que ele disse naquele dia. Sobre a pessoa que ficaria bem depois de comer a erva de Pierro, ser uma santa ou um mago com poderes especiais. Então Raquel questiona o que seria esse mago com poderes especiais. O médico diz que para tudo existe um inverso. Raquel não entende. Então o médico explica que é extremamente difícil achar magos dentro do Império, mesmo vivendo toda a sua vida ali. Então não se sabe muito sobre eles. O céu e a terra, as montanhas dos mares, a felicidade e a infelicidade, a bondade e a maldade, assim como tudo naquele mundo, existe um inverso. A magia também se encaixa nisso. Raquel não se lembra de ter acontecido algo assim na Webtoon. Como exemplo, o médico diz que o contrário da magia do Grão-Duque Lexville seria a magia da água, apesar dele não saber porque dentre todos os magos de fogo, apenas a magia dele ser roxa. Raquel finalmente repara que o fogo geralmente é vermelho, mas as chamas do Grão-Duque são roxas. É dito que entre todas essas magias, há magos capazes de purificar o mal, e eles são chamados de magos da luz. A leitora da obra, que conhece tudo o que vai acontecer, está confusa. Ela questiona se existem alguma diferença do poder divino. O médico diz que há diferença. Enquanto o poder divino é o poder de Deus, o poder da magia é do humano. Sem falar que o princípio do poder divino é a cura através da força vital, enquanto a magia de luz é o poder de extinguir as impurezas. Aqui essa boia na maionese, mas sem entender. Em toda a história do Império Castro, houve apenas um mago da luz. Os registros mostram que esse mago foi capaz de purificar a erva de Pierro. Raquel logo fica atenta. Mas Luman diz que, no entanto, os registros sobre o mago de luz acabam aí. Além de que nunca houve registros do seu inverso, a escuridão. Então é difícil investigar sobre isso. Desanimada, Raquel percebe que ela não sabe nada sobre isso, porque nunca teve isso na Webtoon. Mas se ela tem o poder da purificação, então significa que o Quietamento Tel é uma maldição maligna. E era por isso que Raquel não queria se envolver com o Tel desde o começo. Agora Raquel acabou entrelaçando seu futuro em algo irritante e complicado. A maldição do Grão-Duque provavelmente era uma história oculta, e há todo tipo de conspiração nesse tipo de história. Raquel chora sobre a mesa por não querer esse destino. Olha para a duquesa, o médico pensa que tudo ficará bem. À noite, Raquel pergunta se a Liz consegue se levantar um pouco, já que ela precisa passar um pouco do remédio na Liz para depois elas irem dormir. Liz se esconde chorosa debaixo dos lençóis. Raquel segura o rosto da Liz e, com um sorriso, diz que só está tentando evitar que a Liz acabe com a cicatriz. Depois, seu sorriso se transforma em lágrimas, e Raquel pede desculpas enquanto envolve a Liz em um abraço, mas ela também agradece pela Liz estar bem depois de tal coisa maligna. Se algo tivesse acontecido com a Liz interrompe a irmã, dizendo com lágrimas nos olhos que quando a Raquel chora, o coração dela dói muito. As lágrimas começam a correr pelo rosto da Raquel com mais velocidade, ao perceber que sua irmã é uma criança bela. Naquele dia, Raquel imaginou de repente como teria sido se a Liz tivesse se mantido igual a personagem da história original. Liz provavelmente estaria com uma expressão maligna no rosto e pensaria algo como: ela ousou tocar na minha empregada? E daria um jeito de derrotar seus próprios vilões.
Olha, a Raquel realmente conhece a Liz. Pena que ela acha que a Liz mudou da água pro vinho. Ou melhor, ela provavelmente não quer enxergar que a Liz continuou uma capetinha. Mas não importa como seja, Raquel amará a Liz, apesar do forte muro que se formou ao redor da Liz por causa das infinitas feridas que sofreu. Colocando a Liz para dormir, Raquel pergunta a Liz se ela não esqueceu o que a Raquel falou naquele dia. Com um sorriso, Liz responde que ela é a pessoa preciosa da Raquel. Raquel confirma, dizendo que a Liz é a coisa que ela mais ama naquele mundo. Mas agora é hora delas dormirem, e Raquel deseja bons sonhos para a Liz. Corada, Liz diz em pensamento que também ama a Raquel mais que tudo. Não sei se vocês já notaram, mas a Raquel endeusa a Liz e a Liz endeusa a Raquel. Vemos um homem caído no chão. Seu olhar está sem vida e há sangue mexendo no chão ao seu redor. Esse era o antigo imperador, que foi morto pelo irmão, que queria usurpar o trono, o atual imperador Geórgio. Mas há mais alguém na cena. A pessoa está caída perto do imperador agora morto. O irmão do imperador questiona por que Edwick está tremendo assim. Ele afirma que ele que merecia ser imperador desde o começo, e que não irá tirar Edwick da sucessão. Vemos que Edwick é apenas uma criança, o príncipe herdeiro e também o protagonista daquela webtoon. O tio dele olha para a criança e diz que elas parecem muito com o irmão dele. Então, ele segura o queixo do Edwick para analisá-lo melhor, deixando o garoto assustado. Aquele cabelo e olhos... É como se estivesse zombando do Geórgio. Se afastando, o atual imperador manda prenderem o príncipe no castelo abandonado. Enquanto o menino é retirado, o imperador tira algo do bolso. É um vidrinho com líquido roxo dentro. Aquele é o veneno que ele utilizou no irmão. E agora ele está considerando usar no Edwick para transformá-lo em um completo Jota. Se ele retirar o príncipe herdeiro completamente do jogo, não haverão comentários irritantes. Agora não tem ninguém acima dele. Ele está muito contente, pois agora ele é imperador de... Mas Theo entra na sala perguntando se ele é o próximo imperador. George fica confuso, já que na época ele não sabia quem era o Theo, nem como ele entrou ali. Theo informou que faria oferecer um acordo. O assistente do imperador informa ele de que o Grão-Duque é aquele que... Mais irritado, o imperador pergunta ao Theo se ele já não governa um espaço minúsculo que chama de terra. Então, como ele ousa um mero Grão-Duque oferecer um acordo ao imperador? Vendo o vespeiro que o novo imperador está cutucando, o assistente fica desesperado. Mas o imperador continua dizendo que terá que fazer mudanças entre os Grãos-Duque com sua primeira ação como imperador. Ele então manda todos que estiverem ali pegar o Theo. Mas Theo só levanta a mão e já joga o poderzão. Ele simplesmente incinera o assistente do imperador, transformando ele literalmente em pó. Com uma aura assustadora, Theo pergunta se ele gostaria de ter uma conversa agora. O coração do imperador começa a bater muito rápido. Ele não sabe o certo que está sentindo. Theo informa bem tranquilo que tudo que o imperador precisa fazer para que as chamas dele não se voltem ao império é prover campos de batalhas constantemente para ele com qualquer desculpa plausível. Naquele exato momento, o imperador está com medo. Então Theo volta para sua visão assustadora, perguntando qual vai ser a resposta do imperador. O imperador está tremendo. Seu coração parece que vai sair pela sua boca. Mas mesmo assim, ele concorda. Mas pede sob o olhar sanguinário do Grão-Duque para que em todas as cenas para celebrar a vitória, o Theo esteja ao lado dele. Pois apesar dele ser o novo imperador, a autoridade dele ainda é fraca. Theo começa a gargalhar. Ele reconhece a coragem do imperador, pois mesmo tremendo de medo, ainda conseguiu fazer exigências. O acordo foi fechado, e Jorge conseguiu o império para si. Nos dias atuais, um prato é arremessado, passando muito próximo de alguém que está tremendo diante daquilo. Vemos que é o imperador, que está à mesa com seu sobrinho, Edwick. O imperador pergunta se o menino se lembra do dia que ele conseguiu derrubar o antigo e incompetente imperador, que era o pai do garoto, e usar a coroa imperial pela primeira vez. Seria um dia para ficar feliz, mas na verdade não é assim, porque o pai incompetente do garoto e os antigos imperadores desgraçados não conseguiram controlá-los da Exville. Irritado com o fato do Grão-Duque ignorar ele, o imperador daquela nação, Geórgio, pega um prato e o arremessa contra o sobrinho, fazendo o pudim cair na cabeça do garoto. Geórgio não sabe como pode ficar tranquilo com algo assim, enquanto a criança fala com o doce pingando no seu cabelo que seu tio está certo. Mas Geórgio diz que não é para a criança chamá-lo assim, e pergunta quem ele é. No passado, Edwick viu o momento que o Grão-Duque entrou na sala, olhou para ele e depois o ignorou. Assustado, o menino responde que ele é o grande imperador do Império Castro. O imperador sorri satisfeito. Então ele começa a cortar o bife tranquilamente, enquanto informa que aquele cara foi até o Marquesado Wave. O imperador está se perguntando onde Theo havia ido sem sequer falar ou pedir a permissão dele. Será se não foi o bastante piorar a reputação do imperador na festa de celebração à vitória?
É irritante o fato do Theo ficar andando por aí sem sequer ter ido se desculpar com o imperador. Com uma expressão sombria, Edwick diz que no lugar do predecessor incompetente dele, ele aceitará a punição. O imperador sorri satisfeito, já que parece que o sobrinho prestou bastante atenção às aulas. Afinal, o sobrinho tem que pagar pelos crimes cometidos, não importa o que. O imperador então instrui que levem um garoto, espanquem ele e depois o tranquem no palácio abandonado por uma semana. Só pelo fato de torturar a criança, eu já não gosto desse imperador. E assim o garoto é arrastado para fora dali, só esperando o dia que todo aquele desespero terá um fim. Faz uma semana desde que tudo aconteceu. Felizmente, Alice está superando bem tudo isso. Antes da Raquel possuir aquele corpo, o mundo dela era todo cinza e sem brilho. Pelo fato que ela possuía um emprego que necessitava da validação das pessoas. Em nenhum momento sequer, ela chegou a ser protegida pelos outros. Toda a vida dela esteve entrelaçada com comentários e críticas maliciosas. Constantemente, ela era apunhalada, o que começou a formar um buraco no coração dela. E por causa desse buraco, toda a confiança e existência dela começaram a se esvair. Ela não queria ser vista, pois tinha certeza que se percebessem ela, eles iriam apontar para ela e falar coisas ruins. Por causa desse medo, Nossa Prata passou todos os dias se escondendo e vivendo longe do contato das pessoas. Mas é impossível para as pessoas viverem sozinhas. Foi por causa da luz da Liz que a Raquel foi capaz de sobreviver. Por isso ela queria que ela tivesse pessoas ao seu lado, em quem ela pudesse confiar, e queria enriquecer a visão de mundo dela. No entanto, por causa disso Raquel acabou sendo complacente. Assim como a Liz é um webtoon que ela lia, será que Raquel vai ser capaz de esperar e fazer tudo dar certo? E por causa desse orgulho, Raquel acabou forçando a Liz. Mas Liz interrompe os pensamentos da irmã, a chamando. Raquel só perceber que parou de ler o livro para Liz por estar absorta demais em seus próprios pensamentos. Depois de se localizar, Raquel volta a ler. Mas Liz a observa atentamente. Raquel queria contar essa história para Liz antes de apresentá-la aos gêmeos. Mas ela acha que talvez seja melhor ela ir sozinha da próxima vez. Apesar de saber que os gêmeos ficaram tristes. Raquel parece frustrada. Como se lesse os pensamentos da irmã, Liz pergunta se os gêmeos são iguais. Com um sorriso, Raquel concorda. Mas acrescenta que se olhar bem de perto, é possível ver algumas diferenças. Liz se apoia no livro que a irmã segura corada e diz estar curiosa sobre os gêmeos, perguntando se elas não poderiam visitá-los. Raquel fica surpresa com o fato da própria Liz querer conhecer os meninos. Então ela se empolga e diz que irá apresentar Liz para os gêmeos, que são crianças maravilhosas. Então Raquel tem certeza que eles serão amigos incríveis. Vendo como sua irmã ficou feliz, Liz também fica feliz. Não importa o quanto Caroline pensa sobre isso, é estranho, já que o único lugar que ela ouviria sobre essa pessoa seria na festa de celebração da vitória. Mas agora, ela está ouvindo falar sobre o Grão-Duque até mesmo ali. As meninas comentam sobre o Grão-Duque e o Marquês Waver, já que aquilo foi parar até mesmo nos jornais. Elas comentam também sobre a guerra por procuração que o Marquês solicitou contra a Duquesa Agnus, e que o Grão-Duque vai ser o cavaleiro da Duquesa Agnus. Isso está se tornando um grande problema para Caroline. Está sendo ignorada por todos. Uma mulher provoca Caroline, dizendo que é bem romântico o fato do Grão-Duque ser o cavaleiro da Duquesa Agnus, e pergunta se eles estão namorando. Caroline está com uma aura sombria ao redor de si. Mas então, ela começa com a atuação chorando. O cara ao lado dela logo se levanta para tentar consolá-la. As pessoas começam a cochichar, deixando a mulher que fez o comentário se sentir desconfortável. As pessoas começam a defender a Caroline, perguntando à mulher se ela não sabe quão profundos são os sentimentos da senhorita Caroline, e que ela não tem qualquer tipo de consideração. A mulher começa a sentir a pressão sobre si. Ela olha para Caroline e vê a expressão porque a menina olha para ela. Mas logo em seguida, Caroline volta para a situação. E chorando, diz que sabia que algum dia o Grão-Duque iria atrás de outra pessoa. Mas ainda assim, ela não estava preparada para isso. De toda a pressão sobre si, a mulher pede desculpas. Mas Caroline interrompe, dizendo que irá se retirar, pois não está se sentindo bem. Bom ao seu lado, pede para ela voltar rapidamente então. A mulher que zombou da Caroline tenta chamá-la, mas é ignorada. Então ela se vê deixada sozinha em meio a muitos rostos descontentes e julgadores. Eles se perguntam se a senhorita Moeu não é imatura demais para estar em um lugar de socialização assim. Se Moeu tem qualquer acompanhante ou professor de etiqueta, eles perguntam se são pessoas realmente qualificadas. Eles imaginam o choque que a gentil Caroline deve estar sentindo nesse momento. Caroline começa a descer longas escadarias. Sua serva tenta falar com ela, mas Caroline passa reto, falando para elas irem embora, claramente de mau humor. Caroline então instrui Meryl a enviar uma rosa vermelha ao Viscondado Moeu, e para pedir ao pai dela para cuidar desse assunto separadamente. Conhecemos o Duque Brick Harrisman, que está tomando chá com sua filha. Ele questiona se ela quer um lugar ao lado do Grão-Duque. Caroline concorda, pois foi o pai dela a
aquilo é possível. O Duque fica pensativo, pois fazer uma pessoa que até mesmo o imperador acha difícil de lidar se casar com a filha dele é bem tentador. Mas o Grão-Duque é bem perigoso. O poder que o Grão-Duque possui é algo que o Duque cobiça. Mas isso só faz sentido se ele for capaz de controlar o Theo. Mas o Theo não é o tipo de pessoa que será capturada e controlada por alguém facilmente, já que parece que ele tem o poder de controlar os outros. Dentre tantos homens, sua filha teve que escolher um com uma personalidade tão ruim. Caroline comenta que é bem melhor fazer isso do que perder para a Duquesa Agnes. O Duque também não entende o que aconteceu com aquele cara que não tinha qualquer interesse por mulheres. O Duque Herisman é alguém que resolve todos os assuntos sujos do atual imperador, colocando tudo por baixo dos panos e não deixando que nada fosse vazado. Como recompensa, recebeu um grande poder. É inegável que, casando o Theo com a Caroline, o poder da facção do imperador cresceria ainda mais, e que muitas oposições apareceriam no processo. No entanto, a oposição mais forte que havia naquela época vinha do Duque Agnus. Mesmo que seja um fato que Herisman é um nobre que alcançou o sucesso, é completamente diferente de um duque que tinha uma grande história entre os nobres, e aqueles que o seguiam eram extremamente fortes e influentes. No entanto, a cadeira do Duque Agnus ficou vazia, já que o Duque Herisman pagou para que o acidente acontecesse. Ah não, em pensar que esse cara está por trás da morte dos pais da nossa prota. Isso já me deixa com raiva. Ele fez um trabalho limpo para não precisar se preocupar em ser pego. Mas se aquele cara resolver ir atrás de vingança pela Duquesa Agnes, ele vai estar ferrado. O Duque aperta o braço da cadeira com força, enquanto pergunta à filha se ela acha que consegue. Caroline sorri corada, pois se aquela mulher conseguiu, é impossível ela não conseguir também. Caroline é uma bela flor que foi cuidada e cresceu impecavelmente. Já houveram inúmeros casos de homens que se apaixonaram perdidamente por ela, e até mesmo gritavam que dariam suas vidas por ela. E agora que foi revelado que o Grão-Duque, que não tinha interesse em mulheres, na realidade tem, então pode ser que haja uma possibilidade de dar certo. O Duque então muda de assunto e fala sobre o Viscondado Moel. Caroline não verá mais a filha deles nos círculos sociais, já que ele enviou rosas bem vermelhas para eles. Caroline ri enquanto acaricia uma rosa. Aquilo é uma pena, já que a senhorita Moel era tão bonita. Raquel está aplicando a pomada e dando os remédios todos os dias, então a ferida da Liz está cicatrizando bem. É um alívio que ela não tenha se machucado seriamente. Liz está toda arrumada em um belíssimo vestido verde. Raquel está encantada com a figura da irmã. Não se aguentando, ela começa a abraçar a Liz tão apertado que a menina mal consegue respirar. Ela acaricia a cabeça da Liz, e assim elas partem rumo a visitar os gêmeos. Liz diz toda sorridente que quer muito ver os gêmeos, assim como os gêmeos querem muito ver a Liz. Liz está toda empolgada por estar andando de mãos dadas com a irmã. Olha só que fofa essas duas usando roupas combinando. Já Raquel está preocupada com o fato de que os gêmeos podem acabar se apaixonando pela beleza da Liz. Quem mais preocupa a Raquel é o Noel, já que ele era perdidamente apaixonado pela Santa e ajudou a exterminar o exército da Liz. Jael é o outro gêmeo, mas como não tem lugar sobrando, vai ficar no aguardo. Apesar de que seria algo bem emocionante se os dois gêmeos acabarem se apaixonando pela Liz. Não apenas os gêmeos do Duque, mas também o futuro protagonista masculino. A gente sabe que a Liz é fofa, apesar de também ser um pouco psicopata, mas a Raquel já está sonhando demais. Enfim, ela se dá conta do que está pensando, e percebe que não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum, já que foi o protagonista masculino da história que levou a Liz para a morte. Apesar dele ser o príncipe herdeiro, Raquel nunca vai deixar isso acontecer. Ela está tão imersa nos seus pensamentos que chega a assustar a Liz. Na história original, não importava o quão alto fosse o título da Liz, ou quão forte ela fosse, ela ainda possuía o rótulo de filha ilegítima grudado nas costas dela. O Marquês de Seu Imperador, que uma criatura suja, veio para a festa, e que aquilo era um insulto para a família imperial. O imperador olhou para Liz, e sorriu por achar que ele iria falar algo. Mas com um sorriso debochado, o imperador Edric negou-se criatura suja. Ele disse que mesmo sendo imperador, passou metade de sua vida preso como um animal. Além disso, não é o Marquês que está causando tumulto, fazendo comentários sujos. O Marquês está falando alguma coisa, mas gagueja. O imperador apenas vai embora, deixando a Liz e o Marquês para trás. Liz não consegue entender como o imperador estava brilhando tão intensamente se passou metade da sua vida preso. Foi a partir daquele momento que a Liz começou a querer o imperador. Ela chegou até a mansão do Duque Nois, e Liz parece encantada. Raquel percebe que a Liz é fraca com homens que a compreendem, já que o protagonista era um dos melhores em ouvi-la e entendê-la. Com um sorriso no rosto, Raquel pensa que bem diferente de alguém como o Grão-Duque. Mas não importa quem seja, desde que não machuque a Liz, está tudo bem. As meninas são recepcionadas pelo Duque. Liz se esconde atrás da irmã de forma tímida.
Mas tudo que a Raquel está pensando é no que a protagonista da história está fazendo naquele exato momento. Ainda faltam 10 anos para ela aparecer. Então Raquel se pergunta se ela está vivendo como uma plebeia. Mas seria bom se ela sequer aparecesse. É desconfortável uma protagonista que é amada por todos. Raquel não sabe se sente assim por causa do complexo de inferioridade, já que ela não foi amada nem recebeu tanta atenção quando era uma atriz. Alguém chama Raquel, finalmente tirando seus pensamentos. O Duque pergunta se ela está bem, e afirma que ele é um lugar seguro. Raquel ri envergonhada, e explica que apenas se perdeu nos próprios pensamentos por um segundo. Mais do que nós, se é preocupado com o incidente em que o grão-duque Lexville atacou a Duquesa Agnes. Raquel pensa que agora não tem muito que ela possa fazer, e que não seria estranho se ela começasse a receber flores, imaginando coroa de flores do século XXI chegando para ela. Mudando de assunto, Raquel apresenta a Liz. Liz sai timidamente atrás da irmã, e se apresenta com uma reverência, e um meio sorriso, que logo encanta os meninos. O avô dos meninos tosse, enquanto as meninas estão envergonhadas com a reação dos garotos. O Duque e nós informam que preparou um lugar separado para as crianças se divertirem, então sugere que eles deixem as crianças a sós enquanto conversam. Raquel acha uma ótima ideia, já que eles têm muito o que conversar, mas quem não gosta nem um pouco disso é a Liz. Os meninos apenas ficam lá parados, encarando a Liz, completamente encantados, como dois bobos apaixonados. Raquel se aproxima deles, e acariciando suas cabeças, pede para eles cuidarem bem da Liz. Os meninos concordam, e voltam a encarar fixamente a Liz, que se sente como se tivesse deixado na toca dos leões, só querendo que sua irmã volte logo. E afastando as crianças, o Duque comenta ter escutado brevemente o que aconteceu com o Marquês Waver, e indaga se o Grão-Duque realmente usou aquela magia na Raquel. Raquel começa a rir de nervoso, já que a maldição do Grão-Duque é algo secreto, e não seria bom os outros saberem que ela é útil de alguma forma para ele. Raquel então responde que algumas coisas acabaram se distorcendo nas histórias que foram passadas, mas o Grão-Duque não usou qualquer magia que pudesse machucá-la. O Duque Norris pensa ser verdade, já que se o Grão-Duque quisesse fazer algo com ela, seria muito fácil. Raquel já fica um pouco nervosa em ouvir isso, mas o Duque muda de assunto e resolve falar de negócios, e faz Raquel sorrir. Enquanto isso, as crianças se encontram na estufa do Ducado Nois. Um dos meninos puxa a cadeira para Alice se sentar. O menino está radiante e fica encantado quando a menina realmente se senta no lugar designado. Alice não parece estar nem um pouco contente com essa atenção, mas os meninos estão tão encantados que nem reparam na cara de cocô que ele está fazendo. E é isso, os meninos continuam apenas encarando a Alice em pé como se ela fosse uma obra de arte em um museu. Até que isso começa a irritar a menina. Quando a Alice olha de volta para eles, Jael pergunta se tem alguma coisa errada para Alice, enquanto Noel desvia o olhar. Com um sorriso, Liz diz que eles parecem idiotas, o que deixa os meninos confusos. Liz apenas não quer que chame mais dela e a irmã dela, já que ela não quer ter irritações como aquela no futuro. Jael fica chateado por ser considerado uma irritação, enquanto Noel fica irritado. Ele questiona se ela também despreza eles por serem gêmeos. Liz fica encarando eles por um tempo. Depois pergunta incrédula do que eles estão falando, já que a história dos gêmeos serem almas perdidas era popular apenas entre os nobres. Noel sai desiludido por não ser isso, enquanto Jael questiona ainda tristonho o motivo. Como bom gado que são, ele diz que se ela não gostou da estufa, eles podem chamar alguém para mudar. E se ela não gostou das sobremesas, eles podem chamar o chefe para preparar outras. Eles não sabem o que as pessoas gostam, já que nunca tiveram amigos da mesma idade. Pegando um biscoito, eles diz com um sorriso que não é nada disso, mas eles também não precisam saber o porquê. Mas e aí? Qual vocês acham que é o motivo? Ela não gostou de ser encarada? Não gostou de ficar longe da irmã? Ou outra coisa? Deixe seus comentários e até a próxima!